Vamos repetir todos juntos? Está na tela. Em defesa da fé cristã, a 12ª aula. Sobre o tema, leamos todos juntos. A igreja tem uma natureza organizacional. O texto áureo está baseado na epístola do apóstolo Paulo a Tito, já lemos hoje aqui, capítulo 1 e verso 5. Assim nos diz a palavra de Deus: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Esse é o texto áureo. Vamos ler todos juntos, toda a igreja, o texto áureo da nossa lição de domingo. Todos juntos, 1, 2, 3. Como é de costume, a nossa verdade prática da lição do dia: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Vamos ler todos juntos, repita comigo: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. O objetivo desse tema é mostrar que a igreja, uma coisa não exclui a outra. Ele é o organismo vivo do corpo de Cristo e ao mesmo tempo funciona como uma organização. Nós vamos ler mais uma vez, já fizemos a leitura do texto aqui, o pastor Marcelo, nosso superintendente, na leitura bíblica, mas eu quero ler de novo com a igreja. A palavra de Deus é viva e eficaz. Tito, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Só que nós vamos ler todos juntos numa leitura congregacional. Todos juntos, 1, 2, 3. Por esta causa, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Em frente. Justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Meus irmãos, antes da gente entrar, a organização, a igreja é um organismo vivo, e a organização é necessário. Eu queria antes falar o porquê da necessidade dessa lição, desse tema. Nos dias que nós estamos vivendo, por conta das inconsistências, dos erros, das coisas erradas, que houveram sempre em todos os tempos, e hoje muito mais. O apóstolo já falava que nos últimos tempos seriam tempos trabalhosos. O próprio Senhor Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria. Então os erros aconteceriam e eles se multiplicariam no nosso meio. As pessoas começam a se perguntar, ou elas começam a sugerir que não existisse a organização, que isso fosse só um organismo vivo. Daí surge principalmente o movimento dos desigrejados. Por quê? Para que você não tenha uma organização, seja só o organismo vivo, é necessário que não se organize, que não tenha templo, que não tenha organização, que não tenha personalidade jurídica. Uma pessoa muito importante, porque prega as verdades bíblicas, agora recentemente, há poucos dias, falando na internet, num podcast, eu achei interessante, porque é uma pessoa que eu concordo com quase tudo que essa pessoa fala. No entanto, a pessoa estava tão nervosa com os erros, com as coisas que estão acontecendo, com os escândalos, que ela falou o seguinte assim: o maldito CNPJ que torna a igreja de Satanás. Ela falou isso no momento de desabafo, nervosa. Eu até acredito, porque pela índole eu sei, mas a pessoa ficou nervosa na hora. Eu falei, era melhor que não tivesse nada disso, né? Ela estava falando de uma igreja que tem dono e aquela coisa toda tal. Irmão, é o seguinte: desde que a igreja é igreja, ela é organismo
e ela funciona na terra como uma organização. Porque não é o caso que a gente queira, é que tem que ser assim. Você quer ver uma coisa? Vamos falar um pouquinho aqui de organização. No passado, essa igreja aqui, os primeiros templos que ela teve, não é? Tinha uma corneta lá em cima. A corneta lá em cima, onde o pastor avisava tudo o que acontecia, não é verdade? Até quando nascia alguém, quando morria alguém, falava do evangelho. Na hora do culto, os hinos eram transmitidos. Era a mídia da época, não é verdade? Hoje não tem. Pior do que não ter, a porta está fechada e as janelas estão lacradas. Isso aqui é coisa de organização. Não é que a igreja está lacrada, não é que a igreja não... É porque hoje nós vivemos no mundo. O mundo tem leis contextualizadas para o tempo que a gente vive. E a igreja, como corpo de Cristo, não mudou. A palavra é a mesma. Diga, a palavra é a mesma. Diga, a trindade é a mesma. A piedade é a mesma. Diga, Jesus Cristo salva, batiza, cura, voltará. Isso não mudou. Mas a maneira de dizer isso mudou. Tem irmãos aqui, né, que trabalham na prefeitura, tem cargos aqui, eles sabem disso, não é? E se a gente errar, o fiscal vai chegar. Mas pastor, isso é coisa moderna? No tempo de Jesus também era assim. Jesus pregando, curando, e todo mundo atrás. Aí chega o fiscal, como é que é? O líder de vocês, o pastor, o gerente, o diretor da igreja, paga imposto? E agora, eu não sei porque Pedro, devia ser Judas, que era o tesoureiro. Pedro chama, Jesus, o fiscal está aí. Eu falei assim, paga, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é organização. Nós estamos pregando, organismo. Estamos salvando, organismo. Estamos curando, organismo. O imposto tem que pagar. Quem está entendendo, dá um amém aí. Jesus disse, mas não tem dinheiro, Jesus. Pega lá o peixe. Quando pega o peixe, 2 milagres aconteceu. Primeiro surgiu o dinheiro na garganta do peixe e o peixe ia morrer afogado, glórias ao Senhor. Tira a moeda e solta o peixe no mar e volta para o mar e paga o imposto. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente vai construir um templo. No passado, juntava os irmãos, compravam um terreno, né? Vamos fazer uma vaquinha aí, vamos comprar um terreno e tal, tal. Põe no nome de quem? Ah, não tem personalidade jurídica. Põe no nome do pastor, põe no nome do tesoureiro. Tem igreja que até hoje está no nome dele. Não é maldade, não foi roubo, não foi nada, mas era coisa da época. A semana passada resolvi um negócio em uma das igrejas e quando foi ver o negócio, a igreja foi comprada em 1960 e ainda o nome está no nome do pastor da época que comprou. E possivelmente ele já morreu. E o dono que vendeu também já morreu. E agora tem que estar com uso capião para regularizar o negócio. Mas ficou assim, hoje não dá mais. Que construiu, a fiscalização chega. Então a igreja tem que ser organizada. Tem que ter quem responde, quem assina. Tem que estar dentro das normas. Para você construir uma igreja num lugar, você precisa conhecer o código de obras da cidade. Para isso tem que ter um engenheiro. Tem que conhecer o plano diretor da cidade. Pode fazer uma igreja nessa rua? Né? Para quantas pessoas é? Não, pode fazer até tantas pessoas. Daqui para cima tem que ser em outro lugar, mas já compramos o terreno, vende e compra outro. É assim que funciona. Para isso a igreja tem que ser organização. Ela tem que ser organizada. Eu falei isso só para vocês entenderem. Por exemplo, nós estamos transmitindo o culto aqui, não é verdade? Precisamos saber o que a gente fala. Se alguém se ofende, a gente vai responder diante. Eu tenho que pregar as verdades do Evangelho, biblicamente falando, para que não se transforme como um discurso de ódio. Outras coisas mais. Hoje nós temos a LGPD, a Lei Geral de Processamento de Dados, que cuida da nossa imagem. Até o que os nossos irmãos estão trabalhando aqui, mostrando a imagem de vocês aqui. Tudo isso tem que ter muito cuidado. Porque hoje, se a pessoa reclamar, eu não quero que apareça a minha imagem, então não pode filmar. Então, antes de entrar, você teria que perguntar quem pode filmar, quem não pode. Há igrejas hoje já em São Paulo que tem espaço para quem pode ser filmado e espaço para quem não pode ser filmado. Vocês lembram do tempo do cigarro, não é verdade? Não era assim? Para fumantes e para não fumantes. Ó, o não fumante senta ali e tal. Tem igreja que está assim, tem um L, quem não pode ser filmado, fica ali. E os que podem... Antigamente não tinha nada disso. Tivemos uma reunião há poucos dias, um pastor, depois que ele ouviu todas as orientações, era com os advogados da convenção, acho que o pastor Marcos estava, depois que falamos tudo isso, ele falou assim, estou com vontade de desligar tudo, vender, jogar fora, e vem quem quer, vem, quem não quer, não vem, porque ele não está acostumado com isso. Mas é o tempo que a gente está vivendo, e a igreja tem que se adaptar
da melhor maneira possível para pregar o Evangelho e vencer. Essa lição tem esse objetivo de fazer a gente entender que a organização não exclui o organismo. Os dois vão ter que caminhar juntos, porque nós somos cidadãos do céu e somos cidadãos da terra. Aperte a mão de Simão e diga assim: nós temos cidadania dupla. Glórias ao Senhor. Paulo manda Tito organizar as igrejas da Ásia. Assim como Timóteo. Por que ele escolheu Tito? E aqui cabe bem aqui, obreiros. Assim como Timóteo, Tito era um obreiro discipulado pelo apóstolo Paulo, ao qual ele também se reporta como um verdadeiro filho. Diga comigo, verdadeiro filho. Portanto, era um obreiro da sua total confiança. Repita comigo, Tito era um obreiro da total confiança do apóstolo Paulo. Paulo não estava colocando Tito em qualquer lugar. Era numa igreja, e a gente vai ver aqui que era uma igreja complicada. E ele manda um homem da sua confiança. Ele fala que, assim como ele fala com Timóteo, meu verdadeiro filho, ele fala para Tito: você é como meu filho. E tem gente que acha que o pastor tem que colocar gente que não é da confiança dele. Não. Tem que ser homem de Deus e tem que ser da confiança do pastor. É o que Paulo falou para Timóteo, é o que Paulo falou para Tito. Por que isso que tinha que ser um obreiro da confiança? A cidade de Creta tinha uma cultura comum da cidade, de confusão, relaxamento, e isso estava afetando a igreja. Diga comigo, confusão e relaxamento. A gente não diz aqui, por exemplo, vamos falar aqui, ninguém vai se ofender, né? O baiano é tranquilo, não é? Já o gaúcho é durão, o paraibano risca a faca, esse tipo de coisa. A igreja de Creta, a cidade de Creta, era feita por um povo que gostava de confusão. E a igreja estava sendo afetada pelo sentimento, pelo jeito do povo ser. E Paulo diz assim: olha, Tito, lá é complicado, eu vou colocar você lá para colocar em ordem as coisas. Atenção, obreiro, tem coragem? Pastor, vai me pôr lá, só tem que me colocar na bênção, onde Deus está abençoando. Não, irmão, você é da minha confiança, por isso mesmo é que você vai para um lugar complicado. Os obreiros podem compartilhar um com o outro aí, topa, meu irmão. Ser da confiança tem essas coisas, não é? Lá é um povo complicado. Pastor, como é que a gente sabe que era um povo complicado? Vamos ler na Bíblia? Tito capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Tito 1, versículos 12, 13 e 14. 1, 2, 3, leia. Treze. Para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos Vamos ler de novo o 12, 1, 2, 3. Um deles. Repita comigo: mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos. Fala que esse mundo assim, que igreja, hein? O povo era desse jeito. E a igreja, né? Eu sou cretense, não se mexe comigo não. Talvez o pastor que passou antes de Tito pregava a verdade, Mansara. Mas o sujeito falou: não, você está pensando o quê? Você vem aqui e você passa. Nós, os cretenses, somos assim. Quem já dirigiu igreja assim? O irmão vem e vai embora, mas aqui é com a gente. Lá na sede é lá, aqui é com a gente. Pois os cretenses eram assim: bestas ruins, mentirosos e preguiçosos. E crente. Olha, repreende-os severamente. Irmão, se fosse internet aqui no tempo da igreja de Creta, imagine Paulo falando um negócio desse assim, discurso de ódio, né? E o que mais queriam dizer assim? Olha, nós vamos te processar. Aí Paulo diz: mas não foi eu que disse, foi o profeta de vocês. Mas você vai ser processado por calúnia? Não, mas por difamação.
O profeta profetizou e você tinha que pôr na epístola, tinha que falar para todo mundo. Paulo não somente disse, como chamou Tito, você vai lá e vai repreendê-lo severamente. Repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Ai, pastor, estou sentindo na pele, porque eu também sou mentiroso. Recebe a palavra. Ah, pastor, estou chateado, porque eu também sou encrenqueiro. Recebe a palavra. Pastor, estou chateado, porque eu sou uma besta ruim. Não sei, se for. Ai, pastor, eu sou preguiçoso. Paulo está mandando repreender severamente quem é preguiçoso. A Bíblia manda que o preguiçoso deve aprender com as formigas. Diga comigo, a institucionalidade bíblica da igreja. Paulo manda Tito ir lá para organizar a coisa. Está bagunçado, irmão, porque é uma igreja, o pessoal encrenqueiro, besta ruim, preguiçoso, não tem como dar coisa boa. Tem que arrumar. E olha, ele não estava falando de céu, ele não estava falando de ceia, ele estava falando do modo de ser. Como é que a igreja vai funcionar com o povo desse jeito? A ordem era equiparar a igreja de Creta à mesma organização das demais igrejas da época. Creta estava destoando, é como se fosse uma congregação que estivesse fora do ministério. Eles não conseguiam entender a realidade. A ordem era equiparar, igualar as igrejas que estavam em funcionamento naquela época, estabelecer presbíteros de cidade em cidade, no verso 5, instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. Vamos ler Atos 20 e 28? Atos 20 e 28. Dá instrução, chamar os obreiros, os presbíteros estabelecidos, os diáconos. Como é que vocês devem agir? Vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Olhai, pois. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Quer dizer, equiparar a igreja às demais, instruir os obreiros, estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Isso é organização. Não, pastor, isso aí não tem nada a ver, o Espírito Santo vai fazer. Irmão, o que é para o Espírito Santo fazer? Ele faz. Quer convencer o homem do pecado, e do... Vamos repetir? O Espírito Santo convence o homem do e do. O resto a gente tem que fazer. Estabelecer obreiros, estabelecer organização, não é? Os oficiais da igreja, os cooperadores, os diáconos, os que tomam conta da porta, dos estacionamentos, colocam ordem no culto. Tem gente que não quer obedecer. É que irmão não é meu pai, não é minha mãe. Bom, hoje ninguém nem fala isso, que tem gente que não obedece, nem pai nem mãe vai obedecer diácono e pastor. Mas a Bíblia manda obedecer àqueles que presidem sobre vós, não é? O estabelecimento de bispos e diáconos, isso é a coisa da Bíblia. A igreja de Corinto fazia, a igreja de Filipos fazia, mas a igreja de Creta estava fora. Precisava alguém para colocar ordem nisso. Repita comigo, igreja como instituição divina é o organismo vivo. Ele estava falando das duas coisas aqui. A igreja tinha que funcionar bem, do modo organismo vivo, espiritualidade gerada pelo Espírito Santo. Repita comigo, espiritualidade gerada pelo Espírito Santo. Irmãos, um dos problemas difíceis da nossa geração, do nosso tempo, é que tem gente que exagera de um lado e tem gente que exagera de outro. Tem gente que exagera na organização e esquece que a igreja é um organismo vivo, que a igreja não é propriedade. A igreja pode funcionar, ou aliás, ela deve funcionar como uma empresa, porque é isso que a prefeitura, o governo estadual, o governo federal, não é? As instituições estabelecidas exigem, mas a gente tem que saber que ela não é uma empresa, que ela não tem dono. A igreja é de Cristo.
Quando você está na frente de um departamento, de um órgão, tal, você representa, você tem autoridade. Outro teve antes, hoje você tem, amanhã outro vai ter, até Jesus voltar, mas a igreja é de Cristo. Nem a gente pode estar pensando que a igreja é só organismo vivo e nem que ela é só organização. As duas coisas têm que funcionar juntas. Amém? Vamos ler 1 Coríntios 6 e 19. 1 Coríntios 6 e 19. Todos juntos. 1, 2, 3. Está na tela. Que habita em vós. 20. Porque fostes comprado por bom preço. Os quais pertencem a Deus. Dentro dessa mesma linha que a igreja é um organismo vivo, vamos ler 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. 3, 16 e 17. Todos juntos, 1, 2, 3. 17. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Isso quer dizer que a igreja não são as paredes. A igreja não é o CNPJ. A igreja somos nós. Agora, para a gente funcionar, para a gente ter lugar, para a gente se reunir, para a gente ter liberdade, nós temos que ter uma organização. Uma coisa não anula a outra. Não adianta ter organização e não ter organismo dentro dela. Aliás, a organização só pode existir se houver o organismo. Senão não tem sentido, senão é parede, senão é associação. Vamos ler Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Assim que... sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. 21. 22. Sois edificados para a morada de Deus do Espírito. Isso é a igreja como organismo vivo. Aleluia. Aquela que aceita Jesus, aleluia, aquela que chora, aquela que ouve a palavra, aquele que é batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas estranhas, que profetiza, que ama, que ajuda, que canta, que toca. Esse é o organismo vivo. Agora ele só pode funcionar se estiver organizado, porque nós estamos na terra. Diga, estamos na terra. Com o passar do tempo, ficou claro que para o funcionamento do organismo vivo ou espiritual, era necessário organização. Irmãos, vamos voltar um pouquinho do ministério de Jesus. Jesus, sendo Deus e plenamente homem, não é? Tinha o seu grupo. No grupo, ele tinha 3 dentro do grupo. Quem eram os 3? Quem lembra aqui, os alunos da escola dominical? Diga forte. Pedro, Tiago. Mais uma vez. Jesus nunca explicou, e sendo Deus não precisava explicar, porque Pedro, Tiago e João. Mas se fosse hoje, tinha que explicar, né? Por que sempre Pedro, Tiago e João? Por que os outros não? Deus sabe por quê. Por certo, eles tinham uma compreensão maior. Por certo, eles tinham uma interatividade melhor. E mesmo assim, quando Jesus os chamou para a oração, ele sempre dormia. Diga comigo, os melhores dormiam. Diga de novo, os melhores dormiam. Fale com o mundo lá de hoje, então. Mas Jesus tinha esses
que eu chamaria numa linguagem mais politizada, de núcleo duro. Antes de passar para o grupo dos 12, núcleo duro estava perto. Na transfiguração era ele que estavam ali, não é? Irmãos, esse negócio de organização é tão interessante. Quando a gente vai para o monte da transfiguração que aconteceu, ali era uma coisa de organismo vivo. Concorda comigo? Jesus começou ali a orar com eles, tal. Daqui a pouco desceu uma nuvem, cobriu, desceu a glória, ninguém entendia aquilo. Apareceu Moisés, apareceu quem mais? Elias, né? Então, a lei, os profetas e Jesus. Aí o Pedrão, vamos fazer organização, Senhor. Vamos construir aqui um condomínio. Não sei qual era o nome, né? Para a gente morar. Diga comigo, organização. O que eles pensaram? Para ficar daqui para amanhã, está tão bom que tem que perpetuar esse momento. Então tem que fazer uns predinhos da CDHU de Jerusalém da época, né? Para a gente morar. Só autoriza, Jesus? Nada disso. Sumiu. O negócio aqui é organismo, não tem organização aqui não. Subiu todo mundo, senão já iam começar a adorar Moisés e Elias também. E Jesus acabou com a farra. Aqui não é lugar, aqui é organismo. Mas tinha, por que eles quiseram? Para a gente perpetuar esse momento, a gente vai ter onde dormir. Vai ter que ter onde comer, a gente constrói uma cabana, a gente já fica por aqui. Isso é organização. Mas naquele momento não era. Naquele momento era apenas o organismo vivo. E Jesus estava apenas dando uma demonstração da sua glória e do seu poder. Mas a igreja, o que era que Paulo queria que Tito organizasse em Creta? Porque eu falei aqui de organização social, que é as leis do país, nosso Código Civil, essas coisas das organizações terrenas. Mas existe a organização da igreja também, e ela estava comprometida. Quando ele fala estabelecer presbíteros, líderes, diáconos, das prerrogativas de como ele quer dizer que a igreja estava desorganizada por fora e por dentro. E as demais igrejas já haviam ordem. E ele queria colocar em ordem a igreja de Creta também. Diga comigo, havia local, horário e ordem no culto. Repita comigo, a necessidade de ordem no culto. Mais ou menos assim, o Tito, coloca a ordem em Creta. Olha o que eu escrevi para Corinto. Faça a mesma coisa lá. Vamos ler? 1 Coríntios 14, 26 a 33. Toda a igreja. 1, 2, 3. 27. Vinte e oito. 29. 30. 31. 32. 33. Sinão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Diga comigo, ordem no culto. Não é o Espírito Santo que está sujeito ao profeta, é o Espírito do próprio profeta. Deus deu a mensagem, espera a hora certa. Você não tem que atropelar o culto. A mensagem é para a igreja, espera o momento certo e entregue para que toda a igreja ouça. A mensagem é para um irmão ou para uma irmã, espere acabar o culto ou vá de maneira silenciosa e diga para aquela pessoa. A mensagem que é para ela não é para todo mundo. E a que é para todo mundo não é para ele, é para todo mundo. Isso é ordem, é decência. Aleluia, glórias ao Senhor. E Paulo, você vai ver que depois ele, não é que ele conserta, ele explica melhor. Que possivelmente a gente pensa assim, Paulo está proibindo falar, Paulo está jogando água na igreja,
Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37 a 40. Todos juntos, 1, 2, 3. Mas faça-se tudo. Procure profetizar, não proíba. Procure falar em línguas, mas faça tudo com ordem e decência. O culto tem hora de começar, tem hora de terminar. Sabemos, amado, dependendo do culto, né? Que tem uma prerrogativa diferente, ajunta mais pessoas, tem mais gente para cantar, ou a pregação, Deus abençoou, foi um pouco mais além, sem radicalismo. Mas não é assim, aqui não tem hora, quebra o relógio. Eu já ouvi isso. Pode tirar o relógio, nós estamos em avivamento aqui, agora é o Espírito Santo que manda. Cuidado. Me lembro de uma convenção que o presidente da convenção chegou para o pastor da igreja, e já era 21h50. Ele olhou para o pastor da igreja e falou assim: meu pastor, tempo de avivamento, não tem horário, a gente quebra o relógio, quem manda aqui é o Espírito Santo. Aí o pastor falou assim: 22 horas o irmão termina e o pastor se entende com o Espírito Santo. Porque eu sou o pastor da igreja. E quem recebe a reclamação é o pastor da igreja. Quando adolescente, quando jovem, quando um ancião chega em casa fora de hora. Eu já tive situações que eu precisei resolver em que um pai, na época não cristão ainda, hoje é, graças a Deus, não era cristão, e advogado, numa cidade vizinha aqui. Um culto terminou para nós normal, só que até o filho sair daqui e chegar na casa dele, chegou em casa meia-noite. Ele falou assim: vou lhe processar, vou lhe colocar no... E deu um trabalho, irmão, de chamar todo mundo e tal, e acertar. Porque às vezes a gente, na empolgação, ultrapassa. E os dias de hoje são assim. A igreja precisa estar consciente, os obreiros precisam estar conscientes. Mas nós estamos aqui nos reciclando, o Senhor está nos dando a direção. E nós estamos falando com a igreja aqui. E quando a gente compreende, quando a gente faz a coisa, o Espírito Santo não cria confusão, irmão. Muito pelo contrário, ele nos direciona para o caminho correto. Quantos podem dizer amém? 22 horas é o horário em que deve-se começar silêncio em toda a cidade. Aí, alguém chega e diz assim: mas pastor, mas no meu bairro lá, pastor, tem um pancadão lá que vai a noite inteira e ninguém pode falar nada. Você que reclama do culto, vai lá reclamar do pancadão. Vai lá e reclama do pancadão para ver o que vai acontecer. Só que a igreja é igreja, pancadão é pancadão. O dono da igreja, aleluia, é Jesus Cristo. E a gente tem que trabalhar para glorificar o nome dele. A gente não vai receber ninguém com bala, nem matar ninguém. Deixa os outros falar. A igreja de Cristo é sal da terra e luz do mundo. Quem entende, glorifica ao Senhor. Repita comigo. A igreja primitiva tinha reunião do ministério para consagração, diga ordenação, de presbíteros, segundo o contexto da época. Podia ser diferente de hoje, mas era segundo o contexto da época. Reunião do ministério. Hoje, quando a gente fala em culto de ordenação, inventaram esse negócio. Isso tinha na igreja primitiva. Atos 14 e 23. Atos 14 e 23. Todos juntos, 1, 2, 3. Os anciãos reuniam, os presbíteros, pastores da igreja, oravam, jejuavam e escolhiam, apresentavam para a igreja, impunham as mãos e os despediam para fazer a obra. Diga comigo, reunião de ministério. Realização de concílio, nós chamaríamos hoje de convenção. Não sei para que convenção. O que é concílio, amados? Quando eles se reuniam para discutir uma questão que estava dando
uma discrepância doutrinária. Tem gente, irmão, que não entende hoje. Pastor, tanta confusão na igreja primitiva, era só poder, era só glória. Tinha discussão também. Está escrito, vamos ler? Vamos lá. Atos, capítulo 15, versículos 5 e 6. Atos 15, 5 e 6. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Alguns, porém... E mandaram-se guardar-se a lei de Moisés. 6. Vamos ler de novo, 6, de novo, todos juntos. 1, 2, 3. Congregaram ou reunir-se, pois, os apóstolos... Vai em frente. Varões e irmãos. Vem para cá um pouquinho. Reuniu-se os apóstolos e os anciãos, os presbíteros, os de mais idade, porque o pessoal aceitou Jesus e os fariseus entendiam que eles tinham que se circuncidar. Os apóstolos se dividiram. Uns entendiam que não precisavam e outros entendiam que tinha que circuncidar. Reuniu a igreja toda? Não. Reuniu o ministério da igreja. Diga, reuniram-se os apóstolos e os anciãos. O ministério da igreja. Porque tinham mais experiência, porque tinham maior conhecimento da palavra. E diz a Bíblia que houve não pouca contenda. Não é de briga, de se pegar e de xingar. É discussão ideológica até chegarem no consenso. Quem entendeu pode dizer amém? Eu chamaria isso hoje, dependendo da igreja. Uma igreja presbiteriana seria concílio, uma igreja pentecostal seria convenção, noutra denominação seria conselho, mas de qualquer maneira os líderes da igreja se reuniram para discutir. Quem está entendendo pode dizer amém? Aí você vê gente na internet, para que isso? Para que aquilo? Isso é coisa de homem. É lógico, irmão. A igreja está na terra. Ela vai para o céu, mas aqui ela é feita de homens e mulheres. E chegaram num acordo. Glórias ao Senhor. Você pode glorificar a Deus? Diga comigo, a igreja tinha serviço social para atender as famílias carentes. A gente vai ver isso aqui. A coleta para os cristãos sobre a Judéia, 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Todo o capítulo 8, todo o capítulo 9 de 2 Coríntios está falando de ajuda aos necessitados. Alguém pergunta, por que toda a igreja tem, pelo menos a mais simples, uma campanha do quilo, uma ajuda ao necessitado, o irmão que não pode pagar uma água, uma luz, às vezes o irmão precisa ser sepultado. Isso não vai se falar no púlpito. Mas quantas e quantas e quantas vezes isso acontece? A igreja tem que socorrer. E é a missão da igreja socorrer. E isso é bíblico. E isso é organização. Diga comigo, serviço social. Diga comigo, comissão de ética. De novo, comissão de ética. Ah, isso tem. Tem na Câmara dos Vereadores, né, vereador? Tem na Câmara dos Deputados, tem na Assembleia Legislativa. E na igreja primitiva também tinha. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 5, todos juntos. 1, 2, 3. Geralmente... Dois. Ensoberbecidos. Vos entristecestes. Irmão, a gente dá a entender aqui que o camarada, o pai dele era casado, não sei se era viúvo, casou de novo, e ele tinha uma madrasta. E tinha um irmão dentro da igreja que tinha relação com a sua madrasta. E Paulo fala assim, não tem a comissão de ética, tem que ter. Quem chama esse camarada e põe ele para fora da igreja, porque ele não quer se consertar. Vocês são soberbos e a gente fica, pastor, é o amor, amor. Irmão, amor é para conserto.
Amor é para pregar a palavra. Se a pessoa está errada à luz da palavra e não quer se consertar, o próprio Jesus deu conselho. Você viu ele errado? Vai lá e fala com ele. Não se consertou? Chama 2. Chama 3. Não se consertou? Leva para os líderes da igreja, para o ministério da igreja. Leva para a igreja. Não se consertou? Considera réu, ímpio e publicano. É a Bíblia que diz. Mas pastor, que palavra é essa? Deus não é só amor? É, mas ele também é justiça. Está escrito. Ele não foi colocado para fora irresponsavelmente. Ele foi chamado, ele foi aconselhado por 1, por 2, por 3, pelo ministério. Ele não quer. Lamentamos muito. Quando você quiser se comportar, a porta está aberta. Amém, amados? Diga, comissão de ética. Diga comigo, tesouraria. Mas tem isso na Bíblia? Tem, pastor. 1 Coríntios 16, versículos 1 a 3. 1 Coríntios 16, versículos 1 a 3. Todos juntos, 1, 2, 3. Ora. Dois. Três. Para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Acho interessante aqui que era a congregação tirando oferta para mandar para a sede. A congregação tirando oferta para mandar. E Paulo fala assim: olha, vocês no primeiro dia da semana, diga domingo. Por isso que a gente entende aqui que o domingo sempre foi o culto forte da igreja. A igreja primitiva chamava de o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitara no primeiro dia da semana. Durante a semana, o que vocês vão fazer para mandar para Jerusalém, vocês já vão separando. E aqui a gente subentende que entregando na mão da tesouraria. E vai ter um irmão de confiança que vai guardar aí, para não fazer isso quando eu chegar. Paulo se sentia constrangido se fizessem a recolha na hora que ele estivesse lá. Olha, façam antes. Entregue na mão de quem de direito, para quando eu chegar, vocês coloquem em envelopes. Vocês vão escrever cartas e eu vou levar para Jerusalém. Diga comigo, ordem e decência. Vamos terminando. Diga comigo, carta de recomendação. Essas coisas que Paulo está falando. Tito, vai lá em Creta e coloca em ordem essas coisas. Diga comigo, carta de recomendação. Um recurso, diga forte, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Eu ouvi isso já no meu gabinete. Negócio de casa, o irmão trouxe carta. Pastor, a minha vida é um livro aberto, mas eu não te conheço. Mas esse negócio de carta não é um negócio de homem? Não, é da Bíblia. Obreiros dirigentes, mesmo dentro do ministério. Eu vou falar aqui de maneira... Irmão congrega com o irmão Daniel Henrique, lá no setor 1 de São Vicente. Ah, pastor, eu quero ir para a sede. Então vai para lá. Meu irmão, não, se ele está lá, é do ministério, mas eu tenho que saber que ele está em comunhão. Porque ele não vinha aqui, ele vai lá. E se for para outra igreja, se for para outra cidade, pior ainda. Pastor, mas ninguém liga para isso. Liga para o irmão do seu lado. Aqui a gente ainda liga. Vamos ler a Bíblia? Romanos 16, versículos 1 e 2. Todos juntos, 1, 2, 3. Diga sem creia. Então, vai em frente. Para que? Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Essa irmã é uma bênção. Ela recebe os missionários na casa dela, ajuda, dá comida. Eu mesmo fui ajudado por ela. Quando ela chegar aí, recebam-a no Senhor, como usam fazer os santos. Ela dá testemunho, ela merece ser recomendada.
É Bíblia ou não é, meus irmãos? Aí eu sou fundamentalista, irmão João. Não, isso é Bíblia. Se é Bíblia, vamos continuar fazendo. E agora eu termino. A experiência pentecostal, irmãos, agora é um cuidado que a gente tem que ter. O comentarista da nossa lição é o pastor Ezequiel Soares. E ele fez questão de colocar uma coisa aqui. E é uma verdade. Nós somos pentecostais, graças a Deus. Quem louva o Senhor porque é pentecostal? Quem não quer, quem não é, está perdendo. Mas a gente é, glória a Deus. Agora a gente também tem que reconhecer nossos erros. A gente quando fica cheio de Deus, né, fogo do Espírito Santo, e a gente acha que não tem que ter organização nenhuma mais. Eu já vi casos de igrejas que passam por um momento de avivamento, e o irmão cheio do poder de Deus, entre aspas, porque o Espírito Santo não faz negócio desse, chega lá no arquivo da secretaria, pega o arquivo da secretaria e joga fora e fala, aqui agora é avivamento, não precisa mais disso. Aí passou 3 meses, o secretário tem que fazer todas as fichas de novo, porque jogou fora. Quer dizer, foi uma emoção dele. O Espírito Santo não vai mandar fazer um negócio desse. Ah, não vai ter mais nada, não tem relógio. E, irmãos, nos avivamentos da história, se você for ver, isso aconteceu sempre. Quando a gente passa por um avivamento e se renova, porque as igrejas tradicionais também se engessaram. Como é que diz assim? É exagero de tudo quanto é lado. Aquela liturgia, aquela coisa, tal. Aí quando Deus manda o avivamento, o camarada vê que aquilo lá não tem nada a ver, aí ele vai para o outro lado. Aí vem o movimento de santidade. Aí não precisa mais nada, não vai precisar de CNPJ, não vai precisar de nada desse negócio, não vai precisar de culto administrativo. E aí, irmão, depois eles vão vendo que não é bem assim. Isso aconteceu em todos os avivamentos da história. Nós não temos tempo suficiente para entrar neles e falar, mas nos que aconteceu nos Estados Unidos, também eles entraram no movimento de santidade, que não está errado, a igreja tem que ser santa sempre. Mas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente tem que fazer as coisas caminhar da melhor maneira possível, não é? Entender que a gente é do céu, mas a gente ainda está na terra. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionalista, antidenominação, anti-organização. Acaba com isso. E até hoje, há movimentos que as pessoas entendem assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Senhor nos abençoa, e eu estou pedindo a Deus que o Senhor realmente manda avivamento para a nossa igreja. Quem está pedindo? E esse avivamento, irmão, é um avivamento para mudar a nossa vida. Não é? Só que isso quer dizer o seguinte: nós temos que fazer todas as coisas com equilíbrio. Os mais antigos vão lembrar, nós já tivemos momentos de avivamento aqui, gloriosos, e a gente vive, até hoje tem muita gente salva e batizada como fruto, mas eu já vi irmão aqui, mais baixinho que o mais baixinho da igreja, pegar um banco desse aqui e sair nas costas. Não sei de onde é que veio a força, mas veio. Mas isso foi o momento. Paulo diz assim: quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Mas hoje que sou adulto, vou fazer as coisas como adulto, como homem. É um amadurecimento. Então a igreja precisa entender todas essas coisas, não é verdade? Eu fico muito feliz quando vejo a juventude, e todo mundo, e qualquer irmão, e o novo convertido. E a gente até suporta, porque sabe que aquilo ali era um momento. Mas depois as coisas vão entrando na normalidade, no equilíbrio, na maturidade. Nos Estados Unidos aconteceu isso, eles eram contra as denominações, as organizações, as instituições. Mas em 1914, chegaram à conclusão que não dava para ficar daquele jeito. Foi quando foi criada a Convenção das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, para organizar essas coisas. E no Brasil, os suecos, Daniel Berg, Gunnar Wingre, e os outros que vieram depois, em 1930, os nossos patriarcas, com os nossos missionários suecos, organizaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, para organizar. Eu lhes pergunto, tem falha? Tem. Tem erros? Tem. Mas eu pergunto uma coisa para vocês. Quem é brasileiro aqui, diga amém. Tem erro no Brasil, sim ou não? Quem está satisfeito aqui com a inflação? Ninguém. Com o preço da carne? Quem está satisfeito aqui com a picanha?
Quem está satisfeito com o preço do ovo, do café. Mas quando perguntar lá, a gente fala, você é de que nacionalidade? Você vai dizer, sou o quê? Brasileiro. E no 3 de outubro vai ter que ir lá votar. E cuidado, porque se votar errado, é problema. E tem que pagar imposto. Faz a compra e fala assim, tira o imposto que eu não concordo com o governo. Concordando ou não concordando, vai ter que pagar. Mas Jesus vem buscar a igreja e todos esses erros vão passar. Aí a organização vai ficar e o organismo vai subir. E tudo isso vai acabar. Quem foi abençoado essa noite? Vamos ficar de pé.